O Jornal Centro-Sul recebe o professor Dr. Átila Amaral Brilhante, que é professor da Universidade Federal do Ceará, cientista político e filósofo político. Bom, doutor Átila, temos assuntos importantes aí da ordem do dia. Um deles é que ontem o presidente Luiz Inácio da Silva Lula, do PT, recebeu o colega argentino Alberto Fernandes, que veio pedir dinheiro ao Brasil. O Brasil tem dinheiro, doutor Átila, para emprestar à Argentina, e qual é o sentido dessa vinda do argentino Alberto Fernandes ao Brasil? Tem um sentido eminentemente político. Para tentar se manter no poder, ele precisa alterar, nem que seja um pouco a situação. As reservas de dólar da Argentina estão periclitantes. Talvez até algum de nós possa emprestar dinheiro a ele em breve, porque a liseira está tão grande, entendeu? Mas é sério mesmo, parece que está se aproximando de zero as reservas. Então, uma série de operações cambiais, de compras que precisam ser feitas em dólar, deixam de ser feitas e se inviabiliza o país. Então, ele está querendo salvar politicamente o grupo dele, que é um grupo associado aos Kirchner. Em relação ao Brasil ter ou não ter dinheiro, independentemente do Brasil aportar diretamente esse dinheiro, a situação é preocupante, porque como o Brasil tem uma voz muito forte junto ao Banco Mundial e junto ao Banco dos BRICS, ele pode viabilizar empréstimos para a Argentina avalizando. Já acontece que nós avalizamos empréstimos, por exemplo, para a Venezuela e pagamos até hoje porque eles deixaram de pagar. Ou seja, mesmo não tendo diretamente o dinheiro, ou não aportando diretamente o dinheiro, nós corremos riscos. Aí veja bem, não se trata de não ter uma perspectiva de cooperação com os outros países, em especial com os nossos vizinhos, que são o terceiro mercado que mais negocia conosco, que é a Argentina, depois de China e Estados Unidos. Bom, mas qual é o problema? O problema é que o Brasil está muito endividado, ele não está numa condição excepcional para sair emprestando dinheiro e nem avalizando. Sobretudo porque a Argentina ela tem praticado ao longo do tempo sistemáticos calotes. Talvez seja o maior caloteiro do mundo como país. A Argentina seja o país que deu mais calote com somas vultosas. Não se trata, naturalmente, de nenhuma restrição ao povo da Argentina, mas de uma compreensão de que, para você ajudá-la nesses termos, nós precisaríamos ter as condições, em primeiro lugar, e, em segundo, ter lá um grupo político que tivesse um mínimo de compromisso com a saúde fiscal do país, com o pagamento de dívidas. Nós sabemos que, geralmente, as tendências mais populistas, elas prometem coisas irrealizáveis ao povo, quando não realizar, arranja o culpado e depois dá um calote, alegando não poder ser vítima. E nessa história, eu me lembro aqui que um desses credores da Argentina eram fundos cujo capital, em grande parte, de trabalhadores aposentados da Itália. O calote da Argentina prejudicou profundamente trabalhadores. É claro que hoje em dia a realidade dos mercados é mais complexa, tem investidor de todo tipo. Também não quero dizer que seja só os trabalhadores que investem ali, mas em última instância é o seguinte: nos falta a condição no momento e falta um mínimo de credibilidade, um mínimo de possibilidade de pagamento, poderia vir de um grupo mais comprometido com a saúde fiscal do país, no caso da Argentina. Em geral, as tendências populistas, elas se despreocupam com os gastos e depois a situação fica administrável. Então aí a questão passa a ser você arranjar um culpado. Começa geralmente com os empresários e sai se alastrando para o conjunto da sociedade. É nessa linha aí que eu lhe responderia. O presidente Luiz Inácio, ele determinou ao ministro da Fazenda que encontre um jeito de arrumar dinheiro. O senhor acredita que tem fontes para garantir esse dinheiro? Arranjar dinheiro, eu não acho que seja tão difícil, porque eu sou liso e todo dia me ligam oferecendo dinheiro aqui. Imagine um país que tem as reservas que nós temos. O problema não é arranjar o dinheiro, é que esse dinheiro não virá de graça. O histórico da Argentina não nos permite supor que eles realmente vão pagar. Mesmo que nós entremos na condição de avalista, nós estamos correndo o risco de um país que já está altamente endividado. Isso é uma consciência que muitas vezes nós não temos, até pessoalmente é difícil de ter. Às vezes a gente se pega gastando mais do que deve. Imagine um país que é uma situação muito mais complexa. Em todo caso, o que é que acontece? Nós
observamos que também o PT, nesse sentido, ele comunga dos mesmos valores do governo argentino. Ele se opôs à lei de responsabilidade fiscal, que há mais de 20 anos atrás ela foi colocada em prática, ele foi contra, ele sempre questionou o teto de gastos, se o teto de gastos fosse uma maldade, quando na realidade o teto de gastos é exatamente para evitar uma explosão de gasto que depois se transforma em inflação, e que quando a inflação atinge certos patamares, só quem se protege são os setores mais ricos da sociedade. Aqueles que têm condição de investir, de mover o seu e não são afetados, vamos dizer assim, na sua subsistência. Pode até perder alguma coisa, mas não são afetados na sua subsistência. Na realidade, isso aí tem uma dimensão política, que vamos pular ligada aos Kirchner, querendo sobreviver, e tem, naturalmente, uma dimensão econômica, que a situação lá está péssima. E um aporte de dinheiro daqui aliviaria um pouco o que seria importante até para a eleição. O presidente Lula, entendimento aí com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está inclusive sobretaxando aqueles brasileiros que têm algum tipo de dinheiro no exterior, enquanto o presidente orienta o ministro para arrumar dinheiro para dar aos argentinos. Só o que eles já fizeram no passado já seria suficiente para ele não ter sido escolhido. É claro que há uma série de polêmicas aí sobre as condições da eleição, houve uma confluência de interesse da máquina estatal, com a maior parte dos estados, em especial os do Nordeste, juntamente também com amplos setores da mídia, das big techs, que eram contra o Bolsonaro. Isso aí é um fato. E também a força mobilizadora das agendas identitárias, tudo isso contra o Bolsonaro, eles conseguiram se eleger com uma diferença pequena. Essas realidades, elas são conhecidas pelo povo, mas não num padrão adequado de explicação. Não foram suficientemente explicadas, embora as pessoas tenham ideia disso. Isso aí vai ser sentido no momento em que bater uma crise que realmente afete de forma significativa. Os setores médios da sociedade, e os setores médios da sociedade fora do Nordeste são prevalentemente do setor privado. No Nordeste, grande parte da classe média é do setor público, é funcionário público, embora não ganhe tão bem quanto gostaria, em média ganha bem mais do que a média de quem trabalha no setor privado. Esses setores que são dessa classe média, eles vão começar a sentir isso logo. A parte da população, que no Nordeste talvez corresponda a algo em torno de 40%, 45%, que estão de alguma forma dependentes diretamente desses auxílios governamentais, esse setor só vai compreender quando a situação estiver ficando difícil a ponto dela não poder minimamente satisfazer suas necessidades. Isso aí é uma coisa perceptível de forma muito clara para uma parte da sociedade. Para outra não, fica como se fosse um debate qualquer. Do ponto de vista de um banco, por exemplo, se eu der um cano num banco, ele não vai me emprestar dinheiro. Isso aí não é uma coisa básica. Vamos supor, eu pedi 50 mil emprestado ao banco, aí não paguei. Aí eu vou lá no banco e digo, olha, me empreste mais 50 mil. Não tem. Mas aqui é diferente, porque tem a mediação política, os bancos têm o interesse oligopolista associado ao governo, aí o discurso perde a clareza. Respondendo, uma parte da população já sabe disso, tem uns 30% da população que já sabe disso claramente e que rejeitam o atual mandatário do poder. Mas há talvez uns 30% que ainda não tem uma clareza sobre isso. Mas aquele Onyx Lorenzoni, ele perdeu, inclusive perdeu na minha visão, porque ele foi extremamente grosseiro com o outro concorrente, de uma forma até humilhante, se recusando a dar a mão para cumprimentar. Na minha visão, essa foi a causa principal. Mas ele dizia que a maior frustração dele, quando foi ministro, era ter que pagar essas dívidas, esses avais, né, da Venezuela e do outro país africano. Parece que era algo em torno de 450 milhões. 450 milhões é muito dinheiro. Ele tinha que pagar isso porque os países não honravam as dívidas com os bancos e o Brasil era avalista. Agora, talvez isso aí vai aumentar. Eu não estou dizendo, só para deixar claro, eu não estou dizendo que numa situação específica, pode ser que num momento específico, em função de um interesse estratégico, se justifique fazer isso em relação ao país. Pontualmente, antes do governo Lula, essas operações legalmente não eram possíveis. Do primeiro governo Lula, isso não era possível. Eles mudaram a legislação para que o BNDES, essas agências atuassem em todo campo. Mas, em todo caso, é que é uma prática que não se recomenda em função do que aconteceu anteriormente. Já está claro que esses países não vão honrar suas dívidas.